Então, Lucas capítulo 15, eu quero ler só um versículo, marcou tanto a minha vida, irmãos, nessa semana, falou tanto no meu coração. Diz assim, Lucas 15, versículo 20, só um versículo, diz o seguinte: e logo em seguida levantou-se e saiu na direção do pai. Vinha caminhando ele ainda distante, quando seu pai o viu, e, pleno de compaixão, correu ao encontro do seu filho e muito o abraçou e o beijou. Diga, muito abraço. Agora com fé, diga, muito abraço e muito beijo. Muito o abraçou e muito o beijou. Muito bem, então presta bem atenção aqui, irmãos. Essa é a parábola do filho pródigo. Eu tenho um tema para compartilhar com vocês hoje à noite. Eu não sei se está aqui a nossa imagem, que eu achei tão legal. De pai para filho. De pai para filho. Olha só que coisa legal, não é? Eu quero falar muito sobre esse beijo aí, não é? Então veja bem, é a parábola do filho pródigo. Mas o que é que falou muito no meu coração essa semana? Eu sempre via essa parábola como a parábola do filho pródigo mesmo, né? É Jesus que conta essa parábola. Mas, quando eu li a minha Bíblia essa semana, eu vi como a parábola do pai do filho pródigo. Eu acho que porque é dia dos pais, eu pensei muito no meu pai, não é? Eu estou longe do meu pai, e eu pensei muito nesse pai da parábola. Meu Deus, eu pensei, puxa vida, esse pai da parábola, esse pai humano aqui, claro que Jesus está falando desse pai como uma figura do pai celestial, mas eu pensei nesse pai como um pai humano mesmo. Que pai top esse cara aqui, não é? O pai da parábola do filho pródigo. Porque veja bem, irmãos, ele correu ao encontro do seu filho e muito o abraçou e beijou. Muito beijo e muito abraço. Então presta bem atenção. Essa palavra beijo aqui, katafileu, né, aqui no grego, katafileu, ela significa beijar várias vezes. Então ele não deu só um beijinho no filho. Isso que é muito importante, não é? Ele não deu só um beijo quando ele encontrou o filho depois de muitos anos. Ele deu muitos, mas muitos beijos. Inclusive algumas traduções não fala muitos beijos, mas fala que ele se lançou ao pescoço do filho, o abraçou e o beijou. Eu não sei se vocês percebem algo intenso. Eu não sei se vocês percebem um pai correndo, desesperado, chorando e se pendurando no pescoço do filho, enchendo ele de beijo e de abraço. Então, foi isso que me tocou demais, não é? Porque, claro que o filho teve uma ação importante. O filho pensou assim, quando ele estava ali tentando comer a comida dos porcos e ninguém deu nada para ele. Quando ele estava naquela situação, ele falou, eu vou me levantar daqui e eu vou ter com meu pai, e eu vou dizer para o meu pai, pai, eu pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas ele não ficou só naquele pensamento e naquela decisão. A Bíblia diz que levantando-se, ele foi, e teve uma ação. Mas, irmãos, a ação do pai também é muito importante, porque a Bíblia diz que quando o pai viu o filho distante, ele estava longe, como que ele ia saber que era o filho, não é? Mas eu imagino que pelo andar, porque ele já estava muito diferente, muito desfigurado, e o pai maduro, não é? Já um cara assim madurão, não é? Quando ele viu o filho longe, vindo longe, irmãos, ele se botou para correr, ele correu muito, ele já chegou lá ofegante para abraçar o filho, né? Então eu pensei muito isso. Quando a gente oferece 1 centímetro para Deus, ele nos oferece logo, ele devolve 1 quilômetro para nós, né? Quando a gente só pensa de dizer assim, olha, puxa vida, eu estou com a vida errada, sabe de uma coisa, eu vou consertar isso, irmãos, Deus já se move lá, quem está me entendendo? E se você der um passo na direção dele, não, eu não vou ficar só nessa decisão, não. Eu vou lá. E quando você dá um passo, ele já corre ao seu encontro. Diga glória a Deus. E foi isso o que aconteceu aqui. Irmãos, o amor incondicional de Deus, não é? Então, quando Deus abraça e beija o pecador, ele faz como se fosse o seu próprio filho, Jesus. Você pode perguntar assim, poxa, pastor, mas eu já fiz coisas tão terríveis, não é? Eu sou pior do que esse filho pródigo aí. Pois é, irmão, mas quando Deus vai em direção ao pecador arrependido, diga, pecador arrependido, ele vê o filho dele, ele vê Jesus, e você pode dizer, eu não mereço, mas Jesus merece, não é? E ele é apaixonado, completamente apaixonado. Então eu quero falar com você, hoje à noite, sobre esse momento dos muitos beijos. Qual o significado desses muitos beijos para o filho pródigo? Veja bem, ele está vindo de lá assim, ó. Puxa vida, ele vai me expulsar, ele não vai me aceitar, tudo que eu fiz, eu não mereço.
Sabe, ele tá andando devagar, ele está muitos dias sem comer, ele está fraco, talvez até ele pensou, sabe de uma coisa, isso não vai dar certo, eu vou voltar lá para aquele chiqueiro antigo. Não é? Ele está em crise. Aí, irmão, quando ele está longe da fazenda, e lá ele vê aquele homem maduro, de cabeça branca. Talvez quando ele saiu, o pai não tinha cabeça branca. Talvez ele nem conheceu aquele velho, não é? A gente não sabe quantos anos ele passou fora, mas aquele homem vem correndo ao encontro dele e surpreende ele com muitos abraços e muitos beijos. Eu fico imaginando ele, né? Se fosse hoje em dia, ele assim, né? Para tocar assim, igual os irmãos aqui em cima, acho engraçado, né? A gente estava doido para abraçar os irmãos. Não, irmão, não pode, porque aqui em cima não pode abraçar ninguém, não é? Então, sabe, eu fico imaginando o filho pródigo, assim mesmo, todo envergonhado, e o pai dele, e pula em cima dele, e abraça ele e beija ele. Quem está me entendendo? Irmão, o que significou esses beijos e esses abraços para o filho pródigo? Foi isso que falou no meu coração. Isso vai mudar a sua vida, vai marcar a sua vida. Amém? Vamos ver comigo então? Então, a primeira coisa que, irmãos, é impressionante como que esses beijos e abraços falaram muito mais alto do que se esse pai só tivesse falado: seja bem-vindo, tá tudo bem, eu te perdoo. Irmão, aquela atitude que ele, sabe, aquela ação de abraçar e beijar, foi muito mais poderosa para o filho pródigo. Eu vou te mostrar isso. Então vamos ver então a primeira coisa aqui, ok? Então nossa palavra, nosso tema, de pai para filho. Foi uma coisa de pai para filho mesmo. Só pai faz um negócio desse pelos seus filhos. Amém, queridos? Quem está entendendo? Amém? Então, a primeira coisa aqui, o que esses beijos e abraços significaram para o rapaz? Primeira coisa, diga muito amor. Agora grita, diga muito amor. Olha o que diz aí Lucas 15, 20. Vinha caminhando ele ainda distante quando seu pai o viu, e pleno de compaixão, correu ao encontro do seu filho, e muito o abraçou e o beijou. Então, irmãos, sabe, gestos falam mais alto do que palavras, não é? Então, o filho pródigo percebeu que ele era amado. Está entendendo o que eu estou falando? Então ele chega, e ele vê aquele homem tão feliz, porque, pensa bem, nós sabemos no texto que o pai pensava que ele tinha morrido. Esse meu filho estava morto e reviveu, ele declara. Imagina você como pai. Quantos pais tem aqui, quantas mães, deixa eu ver. Imagina, você passa isso pela sua cabeça. Eu pensei muito isso hoje. A pessoa pensa: meu Deus, meu filho morreu. Morreu, meu filho sumiu. E alguém trouxe uma notícia, não é? De que meu filho morreu. Eu já chorei a morte do meu filho. Já sofri a dor de perder meu filho. Agora, de repente, meu filho aparece, como que você ficaria? Então, pensa aquele homem tão feliz, tão desesperado de felicidade, corre e ele expressa aquele amor sem palavras, só com abraços e muitos beijos. Você pode imaginar, né? Um homem assim, maduro, agarrando o filho e beijando, abraçando, muitos beijos. Você pode imaginar essa cena? Que cena linda. Olha o que diz primeira carta de João 3, versículo 1, quero que você leia comigo. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. 2 Coríntios 5,14 diz que o amor de Cristo nos constrange. Irmãos, aqueles muitos beijos significaram para o filho pródigo o seguinte: ele leu assim: meu Deus, esse cara me ama muito. Eu sou muito amado. Eu fico imaginando a cara dele. Aquele homem abraçando ele, beijando, abraçando e sorridente para ele. E chorava e beijando. Ele ficou assim, sabe, como que estupefato, como ele me ama. Quem está me entendendo? Então, a primeira coisa aqui, irmãos, que aqueles beijos e abraços significaram para o filho, o que foi? Ele me ama muito. Ele me ama muito. A segunda coisa aqui, que aqueles beijos e abraços representaram para o filho, o perdão completo. Olha o que diz aí Lucas 15, 20. Compadecido dele, correndo muito, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, olha o que o filho vai dizer: pai, eu pequei contra o céu e diante de ti, é uma confissão. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho, me faça como um dos teus trabalhadores. Agora veja bem, irmãos, eu quero fazer uma pergunta para você. Te liga aqui, ó.
ele confessou então, né? Então quando ele chega ali com o pai, ele fala: pai, eu pequei. Não é? O texto não fala exatamente o que ele disse, mas talvez ele contou o que ele fez. Ele começa a confessar para o pai, começa a dizer: eu não sou digno de que o Senhor me chame de filho. Me faça como um dos teus trabalhadores ou um dos teus escravos. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Irmão, essa confissão veio antes ou depois dos beijos do pai? Hã? Depois. O que isso significa? Que antes do filho abrir a boca para pedir perdão e confessar, o pai já tinha perdoado ele. Quem está me entendendo? Já tinha perdoado ele. Quando ele veio e ele começa a confessar, irmãos, o pai já tinha beijado ele antes, já tinha abraçado ele antes. Tudo aquilo que ele fez contra o pai, de tomar posse da herança antecipada, de quebrar aquele princípio tão importante de honra, tudo aquilo que ele fez, irmãos, aqueles beijos e abraços, estava dizendo: meu filho, eu te perdoo. Estava dizendo para ele assim: meu filho, não fica triste, não baixa a cabeça, não te desanima, não, tira essa cara de tristeza, eu te perdoei por completo. É isso que está dizendo. Olha o que diz Isaías 43, 25. Olha o que diz: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro mais. Diga glória a Deus. Irmãos, a gente sabe, se você se arrepender e se você for em direção a Deus, antes de você confessar, Ele já te perdoou. Ah, pastor, então eu não preciso confessar. Tem que confessar. O filho pródigo continuou a confissão, mas ele já sabia: eu já estou perdoado, aleluia, eu já estou completamente perdoado, glória a Deus. Quem está me entendendo? Então, o que esses beijos representaram? Em primeiro lugar, fala para mim: muito amor. Ele me ama, eu tenho certeza, ele me ama, mais do que palavras. Eu tenho uma revelação, eu vi nos olhos dele. Irmão, palavras podem trair. Palavras podem trair, mas você sabe quando alguém te ama. Você sabe, não é? Eu sei que essa mulher é apaixonada por mim, aleluia. Ela está me olhando agora com olhos de amor. Ela está doente de amor por mim. Porque, irmãos, mais do que palavras, eu sei. Então, a primeira coisa que ele sabia: ele me ama. E a segunda coisa: meu Deus, ele me perdoou. Antes que eu falasse qualquer coisa, ele me perdoou. Eu estou totalmente perdoado. E a terceira coisa aqui, irmãos, o que aqueles beijos representaram para o filho pródigo? Uma restauração plena. Olha o que diz aqui, diga comigo: restauração plena. Diga comigo: muito amor. Diga comigo: perdão completo. Diga comigo: restauração plena. Olha só, irmãos, Lucas 15, 18. Olha, ele começa a pensar, não é? Ele está lá no chiqueiro ainda, com a vida toda destruída, talvez até doente, fisicamente falando mesmo, devastado espiritualmente, emocionalmente. Aí ele diz assim para ele mesmo: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Os trabalhadores do meu pai vivem muito melhor do que eu. Meu Deus, onde que eu vim parar? O que é isso? Aí ele diz assim: eu vou me levantar. Versículo 18 do capítulo 15. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno. Olha o que ele vai dizer: já não sou digno de ser chamado teu filho. Guarda isso. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Não, irmão, ele vem com esse plano. Ele vem andando bem devagarinho. Porque, irmãos, os passos do arrependimento são muito lentos. Os passos da misericórdia de Deus são muito rápidos. Diga graças a Deus. Não é? Os olhos do arrependimento, eles são quase cegos. Eles nem conseguem ver o pai. Mas os olhos da misericórdia, eles são muito aguçados. Eles vêm de longe. Meu Deus, esse Deus é tremendo. Não é verdade? Então, irmãos, aí ele chega pensando, ele não vai me aceitar. E se ele não me aceitar, ele tem toda a razão. Ele vem com um monte de minhoca na cabeça. Eu vou dizer essas coisas para ele. Eu vou falar para ele que eu não mereço ser chamado de filho. Mas, irmãos, é muito interessante, porque o pai, os beijos do pai interrompem aquele pensamento. Diga glória a Deus. Porque, irmãos, o pai nem deixou ele falar. O pai já começa a restaurar ele completamente. Porque o pai começa a beijá-lo e começa a dizer para ele: você sempre será meu filho. O que aqueles beijos disseram para ele? Meu Deus,
eu sou filho. Ele me trata como filho. Ele nem conseguiu dizer, pai, me faça. O pai calou ele e disse para ele: filho, você sempre será meu filho. E ele começou a gritar. O pai começou a gritar: depressa, depressa, tragam logo a melhor roupa. Quem está comigo? Tragam logo a melhor roupa, coloquem nele a melhor sandália, aquela top das galáxias. Tragam logo o melhor bezerro, o bezerro cevado, o bezerro gordo. Tragam o anel, colocam o anel de sinete da família, com o brasão da família no dedo dele. Depressa, tudo isso, muito depressa. Foi isso que aqueles beijos disseram para o filho. Sabe, que ele estava restaurado completamente. Por que isso foi importante? Presta atenção. Por que isso foi muito importante, essa restauração? Então veja bem, não só aquela demonstração de amor, muito importante. Não só você está perdoado, filho, aqueles beijos disseram para ele. Tudo bem, mas irmãos, ele tinha que ser completamente restaurado. Por quê? Porque agora ele vai entrar na casa. Você lembra disso? E ele vai sentar na mesa do banquete. Agora pensa bem, se fosse você. Se não tivesse tido aqueles beijos, se não tivesse tido aquela demonstração de amor, se não tivesse tido aquela demonstração de perdão completo, se tivesse tido só um: ah, você voltou, seja muito bem-vindo, tá tudo bem, te perdoo, tal. Só palavras. Agora ele sentou na mesa. Ele sentou na mesa. Agora alguém olhou de cara feia para ele. Alguém lá, um funcionário, então, até o irmão mais velho. Alguém da casa olhou para ele e disse: ele voltou, é? Eu sei que ele voltou. Eu sei que ele voltou. Não sei até quando ele vai ficar, mas ele voltou. Irmãos, se ele viu algum olhar daquele questionando a volta dele, ele lembrou: meu pai me ama. Quem está me entendendo? Eu lembro. Ele ficou lembrando. Os caras olhando de cara feia para ele. Olhando de cara feia. Talvez um cutucando no outro e falando mal dele. Ele, cara, aqueles beijos, aqueles abraços. Meu pai me ama. Meu pai me ama. E alguém, talvez o filho mais velho olhou para ele com muita raiva e falou mesmo na frente de todo mundo: esse teu filho gastou todo o teu dinheiro com prostitutas e meretrizes. Você nunca deu um cabrito para mim e você deu agora o melhor bezerro da casa para ele. E ele ouviu tudo isso, mas ele pensou lá dentro: meu Deus. Ele olhou para o anel dele: eu sou filho. Ele me restaurou. Ele olhou para as sandálias dele e disse: meu Deus, eu não sou mais um escravo, eu não sou mais um criador de porco, eu sou filho. Ele ficou pensando aquelas palavras de acusação ali falando. E ele, sabe, parece filme. Ele ouvia tudo aquilo baixinho, só os lábios mexendo. Na cabeça dele estava o pai dele abraçando ele, beijando ele, a sandália nova dele, o anel na mão, a roupa nova. Ele estava cheiroso, ele estava pensando: eu vou dormir naquele mesmo quarto, eu vou usar aquele mesmo carro, eu sou filho, eu vou ser o chefe de novo, eu tenho tudo de volta, ele me restaurou, isso é top demais. Agora, eu quero terminar aqui. Foi isso que marcou mais, né? Para mim, essa palavra nessa semana. A quarta coisa aqui, eu vou terminar com isso. Porque, irmãos, tudo bem, aquela demonstração de amor, de muito amor, Deus, Ele me ama muito. Aquela demonstração de perdão completo, sabe, é igual Jesus na cruz: está pago, está consumado, vocês não me devem nada, está pago. Quem está comigo aqui? Está pago. Sabe, eu vejo o crente querendo o tempo todo: ah, mas eu pequei. Ei, Ele já te perdoou. Está pago. Ele disse que Ele te perdoou e dos teus pecados Ele não lembra mais. Por que você está lembrando? Está resolvido. Então, diga perdão completo. Mas não somente isso. Tem crente falando assim: ó, um dia eu vou merecer. Eu perdi lá atrás, com a minha vida pregressa. Eu perdi muita coisa, mas um dia eu vou recuperar tudo aí. Sabe, o filho pródigo não passou por um processo para recuperar. Foi na hora. Sabe, o pai dele não disse para ele assim: filho, fica aqui, ó, é o seguinte, você vai dormir agora no celeiro por um mês, e depois no segundo mês você vai dormir na casa dos funcionários, e você vai dormir com fulano, e daqui a um ano talvez você entre na casa. Foi na hora! Quem está me entendendo? E sabe, e a restauração, além de ter sido instantânea, ela não foi parcial. Filho, você já gastou muito, você me deu muito prejuízo, então você vai só desfrutar de 10% da casa. Total. Irmãos, isso é tremendo. Esse é o nosso Deus. Quem está me entendendo? Agora, o que marcou mais para mim nisso tudo? A quarta coisa que esses beijos representam. Diga comigo: a bênção. Irmãos, você vai sair daqui hoje. Eu quero que você saia daqui hoje numa crise santa. Porque você vai entender o que é a bênção de um pai. Quem está me entendendo?
Então veja bem, a bênção do pai foi a quarta coisa que aqueles beijos e abraços significaram para o filho pródigo, porque ele entendeu. Então vamos ver, Lucas 15, versículo 11, você vai entender também. Certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. Ou seja, ele pegou a herança antecipadamente. Ele quebrou uma lei terrível. Provérbios 20, 21 diz: a posse antecipada de uma herança no final não será abençoada, ou seja, será amaldiçoada. O filho pródigo sabia disso? Claro que sabia, irmão. Nós estamos em Lucas, no Novo Testamento. Provérbios está muito lá atrás no Antigo Testamento. Ele, como um judeu, sabia o que ele tinha feito. Ele sabia que ele estava debaixo de maldição. Quem está me entendendo? Olha o que diz Deuteronômio, e ele sabia disso também. Deuteronômio 5,16: honra teu pai e tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, não te sugeriu, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Ele sabia disso? Irmãos, isso era uma lei. Era a lei de Moisés, era o 5º mandamento, o primeiro dos mandamentos que tinha uma promessa: honra o teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e se multiplique teus dias sobre a terra. Ele honrou o pai dele. Quando ele tomou a posse da herança antecipadamente, ele honrou o pai. Ele sabia disso, então ele sabia que ele estava debaixo de maldição. Então ele volta, irmão, sabendo: meu Deus, é por isso que a minha vida está toda errada, é por isso que eu estou desejando comer a comida do porco, é por isso que ninguém me dá nada, é por isso que deu tudo errado por mim, eu estou debaixo de uma maldição. Então quando ele recebe, irmãos, aqueles beijos e abraços, ele não só entendeu que ele era muito amado, que ele era totalmente perdoado, que ele estava sendo completamente restaurado, mas ele estava recebendo, irmãos, a coisa mais importante de todas aqui: ele estava recebendo a bênção do pai. E isso para o judeu é muito importante. Deixa eu te dar só um vislumbre de como que o judeu considerava a bênção do pai. A cultura judaica, irmãos, é impressionante como eles valorizam isso. Só para você ter uma ideia, eu só vou te falar um versículo que eu não tenho tempo para te dar uma aula sobre bênção do pai. Mas olha, lá em Gênesis 27, fala que o Esaú era o primogênito, então ele tinha direito à maior parte da herança. Vocês sabem disso, não é? Ele queria muito aquela bênção. Então quando chegou a hora do Isaac morrer, o Isaac chamou o Esaú para abençoar o Esaú. Mas quando o Isaac disse: filho, vai e pega uma caça e prepara uma comida para mim, a Rebeca, não é? Entrou na jogada e colocou o Jacó ali no lugar do Esaú. Nós sabemos dessa história. E o Jacó foi lá, incentivado pela Rebeca, e tomou a bênção do Esaú. O Isaac abençoou o Jacó. Quem está comigo aqui? Agora, olha como que a cultura judaica valorizava tanto a bênção. Quando o Esaú voltou e ele descobriu que o pai dele já tinha abençoado o irmão e não tinha mais remédio, a Bíblia diz, irmãos, que ele chorou amargamente. E ele disse: pai, o Senhor não tem mais nenhuma bênção para mim. O pai dele disse: não, filho, eu já passei para o teu irmão, para o Jacó. Irmãos, por causa da bênção, o Esaú decidiu matar o Jacó. E por causa da bênção, o Jacó mentiu para o pai dele para receber a bênção. Olha, eu não estou justificando mentira. Pelo amor de Deus, o que eu estou te dizendo é que, como na cultura judaica, eu só quero que você entenda isso, como que para o judeu a bênção do pai era tudo. Quem está comigo aqui? Agora, irmãos, isso aqui é muito, muito forte, porque veja bem, o Jacó vai se tornar o Israel, o pai das 12 tribos, não é? O ancestral de Cristo. Eu, Esaú, não sei nem onde que esse cara anda. Agora presta bem atenção. Essa palavra bênção, a tradução dela, no dicionário do Strong's, Barak, é muito importante isso. Diga Barak, diga bênção, é Barak em hebraico. O significado dessa palavra é empoderar para prosperar e se ajoelhar diante de. Eu vou te explicar depois o se ajoelhar diante de. Eu quero que você concentre aqui. Que o significado da bênção do pai é: o teu pai, quando ele te abençoa, ele te empodera para prosperar. O teu pai, quando ele te abençoa, ele te empodera para prosperar. O teu pai, quando ele te abençoa, ele te empodera para prosperar. O teu pai, quando ele te abençoa, ele te empodera para prosperar. Tem alguém aqui comigo? Agora, irmãos, é por isso que aquele que desonra o pai e perde a conexão com o pai
vai viver pouco e não vai dar certo na vida, porque ele perdeu o empoderamento para dar certo. Quem está comigo? Isso aqui é muito forte. Olha só, uma pesquisa, eu achei tão interessante isso. A igreja americana entrou numa santa crise, porque existe uma promessa em Hebreus que nós estamos debaixo de uma aliança superior com superiores promessas. A igreja. Que os judeus estão debaixo de uma aliança inferior, firmada em inferiores promessas. Mas nós, a igreja, uma aliança superior, firmada em superiores? Diga, superiores promessas. Qual que foi a crise que a igreja americana entrou? E por que os judeus prosperam tanto? E eles fizeram uma pesquisa. Eles descobriram que 40% dos 100 homens mais ricos dos Estados Unidos são judeus, americanos, né? Descendentes de judeus que são americanos. Americanos judeus, ok? 40%. Irmão, é quase a metade. Tem 2 milhões de descendentes judeus nos Estados Unidos. Tem 300 milhões de americanos nos Estados Unidos. E 40% dos homens mais bem-sucedidos do mundo são judeus. A igreja disse, o que está acontecendo? 20% dos americanos que receberam o prêmio Nobel são judeus, descendentes de judeus, são americanos descendentes de judeus. 20% dos principais professores universitários, os top das galáxias, os PhDs da vida, os faixa preta, os principais, 20% deles, no universo de 300 milhões de americanos, são judeus. 40% dos principais advogados mais conhecidos e mais bem-sucedidos de Washington, D.C., são judeus. Os proprietários dos maiores estúdios de Hollywood são judeus. Steve Spielberg, não é? Que a Forbes diz que ele tem uma fortuna de 3,6 bilhões de dólares. É filho direto de judeu. Como pode? Se eles estão debaixo de uma inferior aliança, de uma promessa, de promessas inferiores. E por que a igreja não está ocupando esse lugar? E aí, irmãos, eles pesquisaram a vida dos americanos descendentes de judeus nos Estados Unidos. E eles foram falar, vamos estudar esses caras, vamos saber o que é que esses caras fazem. Eles descobriram muitas coisas, mas eu quero focar numa aqui. Uma das coisas que os judeus não negociam, olha que coisa mais tremenda. Eles não negociam, é uma cerimônia que acontece na casa antes do Shabá, ou do sábado. O sábado, para o judeu, começa 6 horas da tarde de sexta-feira. Então, antes de chegar o Shabá, eles reúnem a família, e o pai se coloca em pé. E isso é uma cultura judaica. E ele começa a abençoar os seus filhos. Ele diz, você é bendito o fruto do meu ventre. Você é uma bênção. Você é a flecha da minha aljava. Você é a herança bendita do Senhor. Benditos que te abençoarem, malditos que te amaldiçoarem. Através de ti, meu filho, serão benditas todas as famílias da terra. Você foi feito, meu filho, para ser cabeça e não cauda. Está sempre por cima e nunca por baixo. Você é uma bênção, meu filho. O judeu está abençoando os filhos dele. E a igreja está amaldiçoando os seus. A igreja está dizendo para os seus filhos, você não consegue nada, menino. Você não estuda o suficiente, menino. Você não vai ser nada na vida, menino. E está amaldiçoando. E nós somos embaixadores em nome de Cristo nessa terra. E os caras estão ocupando o topo do mundo. E nós estamos aplaudindo. Nós que estamos construindo a vida, firmados em promessas superiores. Quem está me entendendo? Irmãos, nós somos profetas nas vidas dos nossos filhos. Sabe, deixa eu terminar isso aqui, presta atenção. Sabe como que termina o Antigo Testamento? Termina com um versículo de Malaquias. É o último livro, Malaquias. E foi a última palavra profética. E o último versículo de Malaquias, que é Malaquias 4:6, diz assim, presta atenção. Olha o que diz. Ele, quando o Messias vier, ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que a terra não seja ferida com maldição. E assim termina o Antigo Testamento. Irmãos, 400 anos depois, o João Batista começou a pregar de novo. Tem um espaço negro, não é? A idade, o tempo das trevas,
do Antigo Testamento para o Novo. 400 anos depois, o João começa a pregar. Adivinha qual foi a primeira pregação do João Batista? Ele disse, olha, chegou o tempo. Chegou o tempo, o Messias já está chegando, está aqui. E quando ele chegar, ele vai converter o coração dos pais aos filhos. E dos filhos aos pais. Para que a terra não seja ferida com maldição. Para que não tenha mais maldição e os filhos vivam debaixo de bênção. E sabe o que Satanás tem feito na nossa geração, na nossa cara, na cara da igreja? Tem quebrado o relacionamento de pais e filhos. Sabe, irmãos, eu não estou te falando que aqui, nesse universo de tantas pessoas aqui, vocês estão com problemas com os filhos de vocês. Eu penso até que a maioria de vocês nem tem problema nenhum. Esse não é o problema. O problema é se vocês estão abençoando ou não os seus filhos. Se vocês estão liberando palavras de bênção sobre a vida dos seus filhos ou não. Essa que é a questão aqui, não é se você está de bem com seu pai ou não. A questão é se o seu pai libera a palavra de bênção sobre a sua vida. Se você vai lá buscar a palavra de bênção, pai, me abençoa. Né? Quando eu vim para cá, há 12 anos atrás, o meu pai não era crente. Mas eu já sabia disso. Meu pai não ia entender jamais isso tudo. Eu fui lá com a Meila, com os meus filhos, sabe? E eu pedi para o meu pai me abençoar. Ele, como assim? Eu expliquei para ele o que eu vinha fazer aqui, a minha missão, o meu chamado, e disse para ele, pai, eu preciso que o Senhor me abençoe. Ele falou, como assim? Só tem que dizer que o Senhor me abençoa. Tá, eu te abençoo. E, irmãos, era tudo que ele podia dar. Então eu peguei. O Senhor me abençoa? Abençoou. Então eu estou abençoado. Aleluia. Sabe, irmãos, nós temos que ser igual os judeus. Nós temos que correr. Sabe, quando o Jacó estava para morrer, ele estava com 147 anos. Ele estava morando no Egito já. O José era o homem mais rico da face da terra. Não é? E aí o José descobriu, avisaram ele, o teu pai está morrendo. Ele, o quê? Meu pai morrendo. Irmão, ele não estava preocupado. O pai estava com 147 anos, estava na hora de ir mesmo. Mas ele pegou rapidamente o Efraim e o Manassés e correu com os dois para a casa do pai, bateu na porta. Cadê o papai? Ele está vivo? Tá. Aí ele entrou com os dois meninos. Pai, o pai, ai meu filho. Ai, graças a Deus. Graças a Deus. Pai, o Senhor tem que abençoar meus filhos. Quem está me entendendo? Sabe, esse desespero pela bênção do pai. O Senhor tem que abençoar meus filhos. Coitado do Jacó, não conseguia nem levantar da cama. Eles ajudaram o Jacó a ficar sentado na cama. Os meninos aproximaram a cabeça da cama. E o Jacó pegou a mão direita, colocou no mais novo. Não é? E pegou a mão esquerda e colocou no primogênito. O José disse, não, pai, está errado. A mão direita é no primogênito. Ele disse, não. O primogênito, o seu primogênito, vai ser um homem muito grande, muito próspero. Mas o mais jovem, o mais moço, vai ser maior, vai ser mais poderoso do que o primogênito. Irmão, do jeito que o Jacó profetizou, aconteceu. Sabe, nós temos que ser sábios, nós filhos, temos que ser sábios para buscar essa bênção dos nossos pais. O que Satanás está enganando essa moçada, está enganando a juventude. A juventude não quer mais saber do pai, a juventude acha que o pai é careta, o pai é quadrado, o pai é cafona, não quer a sua opinião. Coitado, está perdendo a bênção, a coisa mais importante da vida dele, ele está perdendo. Que é a bênção do pai. A menina se mete num relacionamento com um cara, esconde da mãe, não tem bênção nenhuma. Eu estou falando da igreja. Não tem a bênção dos pais. Se o pai disser, eu não sei. A mãe, eu não sei, eu não estou assistindo paz. Mãe, qual que é? Mas eu vou assim mesmo. E vai começar a cuidar de chiqueiro de porco. Vai perder a bênção. Vai ficar debaixo de maldição. Quem está me entendendo? Agora dá um sorriso para mim, tá tudo bem. Agora, deixa eu terminar. Eu falei para vocês que a palavra Barak tem dois significados. Qual que é o primeiro? Vou dar uma pista. Empoderar para. E qual que é a segunda? Ajoelhar diante de. Quando os pais judeus abençoavam os seus filhos, uma das coisas que essas igrejas americanas descobriram, eles se ajoelhavam para abençoar. Puxa vida, você diz, mas espera aí, se o pai se ajoelhar, ele vai perder a autoridade. Irmão, por que Jesus se ajoelhou diante dos discípulos e lavou os pés dos discípulos? Como pai, como autoridade máxima dos discípulos. Os discípulos disseram, não, faça isso. Irmãos, eu pergunto, Jesus perdeu a autoridade dele? Pelo contrário, ele cresceu aos olhos do discípulo, porque a humildade
irmão, precede a honra. É interessante. Então, quando um pai se ajoelha em humildade, o que é que ele está dizendo? Não, filho, eu vou descer do meu trono. Sabe aquele pai do filho pródigo? Quando ele vai, quando ele corre, quando ele sai do conforto, quando ele sai do trono para abraçar o filho, sem ouvir nada do filho, ele já amou, ele já perdoou, ele já restaurou, ele já abençoou, antes que o filho falasse qualquer coisa. O pai tem que descer da sua posição, ele tem que se ajoelhar na altura do filho e liberar a bênção sobre o filho. Tem alguém me entendendo? Eu quero terminar esse culto assim hoje. Tem alguém aqui que é pai, cujos filhos estão aqui hoje à noite? Ou mãe, né? Ou mãe. Tem ali, né? Tem a mãe do Ilha aqui, né? Pai ou mãe que estão aqui, os seus filhos estão aqui. Você quer abençoar seus filhos? Você quer liberar a bênção sobre os seus filhos? Sabe, irmãos, bênção é muito mais do que aquela coisa. Bença, pai, Deus te abençoe, meu filho. Tudo bem, se você tiver uma revelação disso, tudo bem, está valendo. Mas, irmão, se isso for só palavras, se você não teve entendimento disso, quando o teu pai te abençoa, você está sendo empoderado. Quando você abençoa seus filhos, você está empoderando os seus filhos. Nunca mais amaldiçoe seus filhos, pelo amor de Deus. Nunca mais diga que ele não vai conseguir. Nunca mais diga que ele é preguiçoso. Menino preguiçoso. Menino burro. Menina burra. Não faça isso, pelo amor de Deus. Profetiza. Você tem a mente de Cristo, minha filha. Você é muito inteligente. Menino gordo, esse gordo. Meu filho, você foi feito de uma forma assombrosamente maravilhosa. Você é maravilhoso, você é lindo, meu amor. Aleluia. Aleluia. Isso é a bênção dos pais. Isso é a bênção dos pais. Eu lembro de uma moça que a gente acompanhou, que a mãe dela ficava dizendo assim, olha, quando você casar, você vai ver o que é casamento, menina. Você vai sofrer, miserável. Todo mundo crente. Quando a moça ficou moça, sabe o que ela dizia? Deus me livre de casar. Deus me livre. Porque o casamento é uma desgraça. Quando ela contou isso pra gente, nós como autoridade, pais, sabe, nós fizemos um ato profético com ela. Não, irmã, não, isso é mentira do diabo. A Bíblia diz que a herança vem dos pais, mas a mulher sábia e prudente, vem do Senhor. O casamento, Deus faz com que o solitário viva em família, a família de Deus. Não, irmã, não, eu vou quebrar isso. Você vai ser muito feliz, você vai casar e você vai ser muito feliz. Irmãos, e ela tem um casamento muito gostoso, muito lindo. É muito lindo esse casal, a gente ama demais esse casal. Empoderados para ser abençoados.